Boa noite a todos. Um grande prazer, mais uma vez, todos nós aqui reunidos para mais um momento de capacitação e sensibilização, uma promoção da Associação Voluntários da Saúde, especialmente do Grupo Técnico de Estratégia e Governança. Eu sou a doutora Sheila Paiva, sou gestora executiva na área da saúde, médica infectologista e membro do GT Estratégia e Governança. E hoje, especialmente, nós temos dois convidados mais do que especiais para falarmos a respeito de entrega de valor no SUS. Nossa primeira convidada é a doutora Márcia Macchidice, que é fundadora da MEC Valor Mentoring e da Academia VBHC Brasil, mestre e doutora em cardiologia pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em transformação do cuidado à saúde, Vail Institute for Health and Care, University of Texas, Estados Unidos, embaixadora para o Brasil do VBHC Center Europe, Holanda, parceira científica do Oxford Value and Stewardship Program, Reino Unido, membro do time central do Value Catalyst Learning Community, Holanda, ex-presidente, iniciativa de VBHC do American College of Cardiology, Estados Unidos, e membro do Weinberg International Collaborative, Estados Unidos. Co-editora e coautora do Atlas de Variação e Saúde do Brasil. Seja muito bem-vinda ao nosso encontro, doutora Márcia. É uma honra e um prazer muito grande e agradeço pelo aceite do nosso convite. Muito obrigada, Sheila. Temos também a honra e o prazer de ter aqui conosco o doutor Pedro Magalhães. Doutor Pedro Magalhães é médico neurologista e neuroradiologista intervencionista, Green Belt em VBHC, é coordenador da implementação do VBHC no programa de AVC João Vasque e também conselheiro da Associação Brasil AVC. Seja muito bem-vindo, doutor Pedro Magalhães. Boa noite, Sheila. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela Associação dos Voluntários da Saúde por poder discutir isso hoje aqui com vocês. Bom, sabemos que os serviços de saúde estão se transformando. A medicina não é uma ciência estática. Ela evolui, se transforma e cresce cada vez mais em busca da saúde baseada em valor e em eficiência. Vamos dar início à nossa jornada, convidando a doutora Márcia Macchidice para falar sobre conceito-chave para a implementação de cuidado de saúde baseado em valor, VBHC. Seja muito bem-vinda mais uma vez, doutora Márcia Macchidice. Muito obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada ao convite da Associação Voluntários da Saúde. Obrigada, Camila, pela todo o suporte na organização. É um prazer estar com o Pedro e com a Sheila aqui nesse evento. A ideia é que a gente parta do conceito para que vocês possam entender a amplitude do que é o João Vasque e da importância que é esse programa para o nosso país. E eu sempre gosto de começar, esse é um slide que nós publicamos, né, Pedro, no Atlas de Variação em Saúde, junto com o professor Miri Gray, em que a gente explora os diversos paradigmas da saúde, desde a fase em que a gente entendeu que não adiantava dar acesso a qualquer cuidado, mas ao cuidado efetivo, que a gente precisava ter protocolos baseados em evidência, para daí descobrir rapidamente que isso tem custo. Pode ser efetivo, pode ser baseado em evidência, mas tem custo.
E aí a gente entra numa fase em que a gente começa a falar que o cuidado precisa acontecer num ambiente de qualidade e segurança, década de 90, o boom das acreditações começa ali, e a gente passa ali muito tempo, e ainda hoje há muitos hospitais ainda em busca desse paradigma. Mas aí os anos 2000 vem acompanhado da era da eficiência, explodem os programas de Lean, de melhoria contínua, baseados no Toyota Production System e por aí. Só que o paradigma de valor, ele abraça todos esses paradigmas, mas ele quer dar um passo adiante, quer entender se oferecer programas baseados em evidência, custo-efetivos, com qualidade, segurança e eficiência, geram valor para as pessoas atendidas. Não adianta eu mandar um paciente embora no tempo de permanência adequado ou alvo, e ele reinternar depois, ou ele não ter o problema de saúde dele resolvido. Então, o valor, de fato, traz esse desafio. Esse é um estudo que nós publicamos no BMJ, com uma análise de 70 hospitais da América Latina que são instituições de ponta, e a ideia era entender em que passo dessa jornada eles estão. E quando a gente fala em VBHC, em valor em saúde, o que a gente percebeu nesse estudo é que 2/3 das vezes se usa a palavra valor, mas de fato se está referindo a paradigmas anteriores. Se falar, meus indicadores de desfecho são tempo de permanência e reinternação. Isso não é desfecho. Desfecho é o que impacta a saúde, impacta a qualidade de vida, a funcionalidade. Então, há ainda uma grande dificuldade do ponto de vista de alinhar conceitos. Por isso que eu acho que esta é uma oportunidade muito importante que a Associação Voluntários da Saúde dá, porque é tentar trazer um alinhamento de conceitos. E aí, um novo conceito que precisa emergir é que, embora falar de melhoria contínua de qualidade e eficiência seja importante, a gente precisa começar a falar de melhoria contínua de valor, que é entender desfechos e custos de uma maneira estruturada, de uma maneira sistematizada. Porque hoje o nosso sistema ele vive uma crise. Na verdade, a gente vive 3 crises, né? Uma crise de valor, em que a gente tem um crescimento insustentável dos custos, né? Um desperdício que é reconhecido em todos os níveis de atenção, uma desconexão entre o que se investe e o desfecho, e o sintoma principal disso é a enorme variação de prática, desfechos e custos, e eu vou explorar um pouquinho o Atlas que nós publicamos, né, Pedro, na academia, exatamente para tangibilizar isso. A gente tem uma crise de evidência, uma grande desconexão entre a enorme quantidade de conhecimento sendo produzido a todo momento e a implementação disso na prática clínica, uma explosão de novos diagnósticos, novas tecnologias, novos tratamentos, mas ainda uma baixa adoção de ferramentas que guiem a prática clínica, que auxiliem na tomada de decisão. E claro, uma falta de dados, de desfechos e custos que norteiem melhorias. E a gente vive uma crise de propósito, uma desconexão aí entre os valores que nos levam como profissionais a trabalhar no sistema de saúde e a realidade que a gente experimenta de ter volume, correr e não ter tempo de entregar o melhor. Essas crises, elas são sistêmicas, elas são mundiais, a gente pode estar falando em qualquer país, a gente tem o mesmo status. E quando a gente fala em variação, a gente não está falando que tem que eliminar a variação, porque esse parte do nosso negócio, mas eliminar a variação injustificada, que é aquela que não é explicada pela gravidade, pela necessidade dos pacientes ou pelas preferências, e sim, simplesmente pela oferta do serviço ou pela preferência de quem presta o cuidado. Um outro ponto importante que nos norteia em VBHC é entender que o envelhecimento não é a causa do incremento do custo isoladamente. A principal causa, e a gente vai estar trabalhando nos dados que a gente tem na academia, né, Pedro, mostrando exatamente isso no Brasil. Muito mais do que envelhecimento, que está aí na demografia e doenças crônicas, é o aumento na intensidade da prática. A gente utiliza de uma maneira há um crescimento muito grande na utilização de tecnologias. A gente soma tecnologias em vez de substituir. E a gente acaba gerando cuidado de baixo valor. Quando a gente olha para cuidado de baixo valor, eu trouxe um caso que eu tive conhecimento recente, de uma pessoa que foi na atenção primária para fazer uma avaliação de rotina, saiu de lá com dosagem de vitamina, o BS do SUS,
dosagem de vitamina B12, dosagem de vitamina D, dosagem de triglicéridos. Não, triglicéridos não tem nenhum problema, mas as duas vitaminas, e além dela ter gerado esse gasto para o sistema, porque ela não tem sintoma algum, indicação algum, se a gente olhar o Choose Wisely, para ficar dosando vitamina de rotina, ela ainda saiu com uma receita de retinol, mais ciprofibrato, que ela poderia ter sido orientada à dieta, mais a vitamina B12, e isso ela chegou muito preocupada para conversar comigo, porque tinha R$ 200 para pagar na farmácia para comprar esses medicamentos. Então, isso é um exemplo claro de desperdício, né? O desperdício não está só na atenção privada. Então, quando a gente fala em stewardship na saúde, a gente quer ir além do conceito do stewardship em antimicrobianos. A gente quer falar do nosso papel como profissionais da saúde, como gestores de recursos. A gente precisa trazer isso para a discussão. Cada vez que a gente prescreve um medicamento, cada vez que a gente indica um exame ou um procedimento, a gente está fazendo gestão de recursos. Então, existe um awareness que precisa existir lá desde a faculdade de medicina, mas eu duvido que algum dos médicos, como eu aqui, teve essa aula lá na faculdade. A gente nunca foi avisado de que os recursos são finitos e que a gente tem que falar bastante de pertinência do cuidado. Bom, a gente foi desafiado, o professor Millie Gray, né, Pedro, a fazer o primeiro atlas de variação em saúde de um país de renda média. A gente publicou lá na Suíça em 2022. E olhem que coisa interessante, dados do DataSUS, a enorme variação na frequência do uso de cirurgias de hérnia de disco, grande parte ali região sul e sudeste, mas uma variação de 27 vezes. E quando a gente olha dentro de cada estado, a variação por região de saúde é ainda maior. Olhem a proporção de partos cesáreos. Tem hospital no SUS fazendo 84% de partos cesáreos. Será que isso é razoável? A gente, e o Pedro deve explorar isso mais, a gente tem uma variação enorme no uso de trombólise, né? A região branca, praticamente ali no norte, não se faz o uso do trombolítico, e aí olhem como a letalidade do AVC é impactada por isso. 3 vezes maior a chance de você morrer se tiver um AVC no norte do que se tiver no sul. E dentro de cada região, então, a variação é maior ainda. Então, os dados nos mostram que é uma enorme variação de prática, de desfecho, e vejam aqui de custo. A diferença de custo com quimioterapia, gasto com quimioterapia no SUS varia 5 vezes entre as regiões, e isso não convence ninguém de que lá não tem câncer no norte, a gente sabe que tem. Então, há uma questão de equidade e há uma questão também do uso adequado de recursos. E é muito interessante, eu acho que foi uma grande lição que nós aprendemos com o Atlas, foi que, sim, há uma enorme quantidade de dados digitais disponíveis, aguardando apenas virar conhecimento. A gente não precisa ter medição de desfechos reportados pelos pacientes para chegar à conclusão de que algo precisa ser feito em determinadas condições, em determinadas regiões, e que a gente precisa reduzir essa variação. E esse atlas, ou todos os atlas, eles não são feitos para dar respostas, eles são feitos para que a gente faça as perguntas que nós precisamos fazer e as perguntas que nós temos que ser capazes de responder sobre essa variação. Então, a variação, ela é o ponto de partida em VBHC. Dado é o ponto de partida em VBHC. E a gente tem uma frase que repete sempre, a gente precisa sair da idade média. Estar na média é ruim, a gente tem que olhar a variação, entender a variação e buscar estar entre os melhores. E aí vem VBHC propondo uma transformação, e aí eu vou trazer as duas visões. Na visão americana, uma ideia de que se a gente olhar para o valor tem que ser medido no nível do paciente, identificando os melhores desfechos e olhando para custos não mais como o custo isolado de cada procedimento, mas sim o custo de um ciclo completo de cuidado. E aí, em 2013, entrei com a agenda de valor, dizendo, olha, a gente tem 6 elementos que precisam ser levados em conta. A gente precisa reorganizar a atenção, a gente precisa integrar o cuidado. A gente precisa medir desfechos e custos, a gente precisa mudar o modelo de remuneração, porque este modelo atual reforça o volume. Mas diferente do que está escrito aqui, que tudo vai ser bundle, ninguém mais acredita nisso, a gente entende que sim, nós vamos ter que ter modelos em que atrela a parte do pagamento a desfecho, mas não vai ser tudo bundle.
E precisa integrar os diversos níveis de atenção. Pedro vai falar disso, dessa integração da atenção primária, do SAMU, da reabilitação. E a gente precisa buscar expandir geograficamente esses serviços e ter uma plataforma de dados que permita a escalabilidade. Essa é a visão lá do início, 2013. Hoje, a gente adota, na prática, a nova agenda de valor, que é a agenda de valor da Holanda, né, publicado pelo Paul van der Naat, do Grupo Santion, em que a gente traz 4 novos elementos. Os outros estão mantidos, o que eu discordo um pouco, mas o que entrou de novo? Que a gente começa medindo desfechos e custos, e não começa reorganizando a prática. A gente precisa ter dado para daí começar a fazer essa transformação. Estabelecer processos de melhoria, times de melhoria em cima desses dados, trazer esses dados para o nível do paciente. Esses dados não são feitos para gerar relatório, esse não é o objetivo de se coletar dados. Investir em uma cultura de entrega de valor, portanto, educar nessa nova metodologia, e além de criar uma plataforma de TI, a gente tem que criar uma plataforma de aprendizagem, combinar desfechos, dados de mundo real, com dados científicos. E aí, se a gente olha, isso aí é valor para a pessoa, visão americana. Se a gente vai olhar para a visão mais europeia, a gente precisa pensar em valor para populações, não só para cada pessoa. E aí que entra todo esse trabalho do Somil e Gray, em que ele chama este valor, que eu acabei de descrever para vocês, de valor técnico, eficiência, importante. Ninguém questiona que desfecho sobre custo é importante, mas a gente tem que olhar para os outros valores. O valor pessoal, que tem a ver com a pertinência do cuidado. O valor alocativo, que tem que ver com o fato dos recursos serem finitos e a gente questionar se todo hospital tem que ter um robô, todo hospital tem que fazer transplante, todo hospital tem que fazer tudo. E o valor social, que é o quanto a gente entrega essa pessoa com qualidade de vida e produtiva para a sociedade. E quando a gente fala de pertinência do cuidado, há um outro ponto de alerta em relação à equação de valor. Quando nós falamos que valor é desfecho sobre custo, parece que o diagnóstico foi super bem feito, o tratamento foi bem indicado e a gente só precisa medir o desfecho e o custo. Este estudo a gente publicou exatamente para dizer o seguinte: se o diagnóstico não for pertinente, seguro, eu não gero valor, eu extraio o valor do sistema. Portanto, pertinência zero, valor zero. Não existe valor numa cirurgia que não deveria ter sido feita. Então, esse é um ponto importante. E quando a gente volta esse olhar para o que a gente pensa em populações, a gente precisa sair dessa visão bidimensional, quem paga e quem executa, para a gente pensar num sistema tridimensional em que tem uma outra camada, que são os segmentos de população com determinadas condições. Pode ser com diabetes, pode ser com doenças osteomusculares, pode ser pessoas no último ano de vida, enfim. Mas a gente precisa criar redes de fato. O nosso sistema público ele é fragmentado. A gente tem a atenção primária, mas a conexão com a secundária e a terciária, ela não acontece em rede. A provocação é como é que a gente cria redes de atendimento de pacientes com câncer de mama, redes de atendimento em que eu consiga conectar os diversos níveis de atenção, ou pacientes com AVC, por exemplo. Então, o VBHC demanda um novo modelo de cuidado. Importante entender que esse novo modelo de cuidado ele é codesenhado entre um time de valor e um time clínico, sempre. Ninguém consegue desenhar isso se eu não tiver esses dois times trabalhando junto, mas o que eu vou desenhar depende do contexto onde eu estou. Eu posso estar num hospital, como lá o Mãe de Deus, que a gente desenhou um bundle de cirurgia de coluna, que foi contratado pela Unimed e hoje está ali na lista dos selecionados na Agência Nacional de Saúde. Mas era o que eles conseguiam fazer porque não há uma organização ambulatorial. Mas, se eu tiver num hospital que eu consiga criar essa conexão, Pedro vai mostrar a nossa unidade de prática integrada, que é o João Vasque, num contexto muito além da organização, muito além do hospital onde ele nasceu, integrando os diversas pontas do atendimento. Ou eu posso trabalhar em redes, como a gente está fazendo lá no Sul, com a rede de dor lombar, integrando prestadores em torno de uma mesma linha de cuidado e o mesmo dashboard de valor. Esse QR Code que vocês veem do lado, significa que vocês podem acessar o vídeo deles contando um pouco dessa história. Aqui eu tenho, por exemplo, o desenho do bundle
do Hospital Mãe de Deus, vocês podem acessar, a gente não tem tempo. Essa semana a gente fez a segunda reconciliação, a Camila estava junto, ela ali na foto, em que a gente trouxe os indicadores, as métricas de performance, e nós definimos junto com eles os gates e a performance que eles iriam receber por conta do desempenho que eles tiveram. O Joy Vasque, que eu não vou entrar em detalhes, mas nosso grande orgulho, vencedor do Prêmio Europeu em 2021, o Pedro vai contar, mas tem um link aqui para a pré-publicação na New England, e tem um link para o vídeo, né, que foi gravado à época. Mesma coisa para a rede de dor lombar, que concorreu ao prêmio lá em Montreal, então tem aqui também para vocês conhecerem um pouco mais. Não é coluna, é dor lombar, portanto, vocês vão ver que a gente tem episódios conservadores e episódios de atendimento cirúrgico, de uma forma multiprofissional. E VBHC demanda um novo olhar para os dados. Então, a gente tem que sair do olhar só para eficiência, medindo o tempo de permanência, reinternação e visitas, por exemplo, ao serviço de urgência, para olhar para os nossos indicadores clínicos, como desfechos como complicação, mortalidade, Net Promoter Score, muito comuns, para a gente trazer também a visão das pessoas. E aí sim, falando de qualidade de vida, de recuperação funcional, de alívio de sofrimento, e não de experiência com serviço, mas satisfação com o desfecho. Eu acho que isso é bastante importante. E nós precisamos das 3 visões. Então, o dashboard de valor deve abraçar as 3 visões. Se a gente olhar para o que acontece hoje no Brasil, a gente tem, dentro da ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados, uma força-tarefa ali em torno da coleta de desfechos, utilizando padrões. Isso é algo que eu gostaria muito de ver no SUS, porque essa troca de conhecimento entre os hospitais, a gente dá um curso anual na ANAP, né, para esses hospitais, esses 27 hospitais coletando, é uma troca muito rica. É um exemplo importante. Mas tem um exemplo no SUS bem legal, que é quando você não tem um padrão pronto, como acontece na Reumato, no Hospital das Clínicas de São Paulo, da Universidade de São Paulo. Eles criaram o Standard 7 para miopatias inflamatórias a partir da troca de conhecimento com reumatologistas, fisioterapeutas e pacientes, e dentro de um Standard 7 padronizado, eles trouxeram as visões complementares desses 3 atores. Então, coisas interessantes acontecendo no SUS. Mas lembrem que o padrão de desfecho, ou a medida de desfecho, é só o ponto de partida. O que eu preciso é definir dashboards de valor com essas dimensões, desfechos, experiência, custos e driver de custo. Se eu não tiver custo, a gente faz com driver de custo, porque isso resolve, e processos que impactam no desfecho e no custo. Porque, no final, esse dashboard tem que gerar melhoria. Seja auxiliando na decisão compartilhada, seja criando ciclos de melhoria de qualidade, seja atrelando incentivos à melhoria contínua de valor. E lembrando que, pela primeira vez, o ranking dos melhores hospitais do mundo pontuou quem coleta desfechos reportados pelos pacientes, e observem que o nosso melhor hospital público no Brasil, ranqueado nos melhores do mundo, que é a USP, não ganhou bandeirinha. Né? O Hospital das Clínicas não ganhou bandeirinha, só ganhou bandeirinha quem coleta desfechos, reportou isso para a Newsweek, e se está usando desfecho, você ganha 2 bandeirinhas, tem um ranking ali. Então, acho que aqui também tem uma oportunidade para a gente discutir. E a gente precisa olhar diferente para os custos. Então, olhar para o episódio de cuidado significa trazer o custo da internação e de tudo que acontece após a internação atrelado àquele procedimento no determinado tempo. E aí, lembrando que a professora Elizabeth Teisberg nos fala sempre, a gente tem que parar de discutir quanto custa e reduzir, brigar por preço, e começar a falar em eliminar custo do sistema, eliminar procedimentos necessários, eliminar reinternação, eliminar complicação. É ali que está a grande oportunidade para a gente reduzir custo. E a gente precisa falar em novos modelos de remuneração. Aquele mesmo estudo que eu mostrei para vocês da América Latina nos mostra que 91% dos nossos hospitais estão no fee-for-service. E a gente não acha que vai ser eliminado o fee-for-service. O futuro vai ser híbrido, mas nós vamos atrelar incentivos à performance, seja o reporte, seja a performance atrelada a desfecho, seja a coordenação do cuidado, e nós precisamos incentivar a transformação, educando, apoiando, facilitando a coleta de desfecho, facilitando
benchmarking, por exemplo. E eliminar o fee-for-service puro, eliminar o pagamento global puro. Então, por onde começar? Comecem com dados. A gente precisa olhar para os dados, mas não fique olhando para a média. Esqueçam de achar que está bom, está na média. A gente tem que olhar para a variação. Olhem por que há uma variação dentro do serviço de vocês, entre as equipes. Tentem ajustar esses dados. Existem sempre nesses hospitais pessoas interessadas em pesquisas e com conhecimento suficiente em epidemiologia para fazer isso. Na sequência, montem times de melhoria de valor. Alguém que tem o conhecimento de VBHC junto com um time multidisciplinar que vai ajudar a criar ciclos de melhoria para essas condições. A gente tem investido bastante tempo em montar escritórios de valor em saúde, a gente acha que é uma massa crítica importante. A gente tem lá os pioneiros nos Estados Unidos, né, o do Einstein, que a gente implementou em 2017, o do MAN em 2022, o da Vital 23, a Unimed Porto Alegre 23, e agora a gente está estruturando o do SESI, que de fato é um grande financiador do nosso sistema de saúde. Nós precisamos educar em VBHC. Existem várias soluções de educação já no Brasil. A gente teve esse compromisso de trazer tanto Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, e agora vai lançar o Master Black Belt, trazendo oportunidades em língua portuguesa. Nós temos o curso do professor Millie Gray, que eu sei que a Camila está fazendo nesse momento, a Larissa, que está assistindo também, já se formou, em que traz uma visão europeia de valor, uma visão muito mais expandida, que eu acho que se aplica muito ao que acontece no SUS. E, para deixar de reflexões finais, eu queria dizer que nós precisamos apoiar a transformação. Não adianta a gente só falar de pagar por performance, a gente precisa investir na transformação para que VBHC seja escalável. E aí, um exemplo, no evento que a gente fez no Canadá, é uma espécie de Shark Tank, em que as pessoas vão fazer o pitch. A gente teve 9 iniciativas apresentadas em Montreal, 6 eram do Brasil, e os 2 vencedores eram do Brasil. A Nefroclínica com doença crônica e o Cristóvão da Gama com endometriose. A Unimed concorreu, a USP, o Hospital das Clínicas da USP concorreu. Então, existe um movimento aqui no Brasil, a gente precisa estimular. Os ganhadores estão recebendo uma mentoria de 6 meses. Quem tiver interesse em saber um pouco mais desses 8 projetos, acesse a nossa newsletter, tem o QR Code aqui, tem um vídeo para cada uma das iniciativas. Eu acho que é bastante importante a gente se inspirar nelas. Para finalizar, a gente também está estimulando a conexão entre os hospitais do mundo que estão mais adiantados na implementação de VBHC. Essa é uma iniciativa liderada pela Rede Santion, que eu me orgulho muito de fazer parte, em que nós selecionamos 9 hospitais no mundo que estão liderando a implementação de VBHC, mas não como um piloto, como uma transformação da organização. Então, a gente tem aí hospitais da Suíça, de Portugal, da Catalunha, enfim, e a gente não tem nenhum da América Latina. E eu acho que esse é um desafio que a gente precisa vencer nos próximos anos, mas a gente vai aprender muito e está aprendendo muito com eles. Então, a minha pergunta final, até para conectar com o Pedro, o maior case de VBHC da América Latina está no SUS. Como nós vamos escalar? Como fazer o que o Pedro vai apresentar ser o padrão para o Brasil e não apenas para Joinville. Muito obrigada. Então, eu fico à disposição para perguntas no final. Obrigada, doutora Márcia. Excelente a apresentação. Vamos dar continuidade, convidando o doutor Pedro para falar a respeito do projeto Joinvasc. E no final da apresentação do doutor Pedro, nós vamos abrir para debate, discussões, questionamentos. Tá? O doutor Pedro vai falar um pouquinho para a gente a respeito do projeto Joinvasc, que é um excelente projeto, um excelente case de sucesso, inclusive publicado no New England em 2023, demonstrando que é possível implementar um programa de gestão de saúde populacional baseado em valor, mesmo no desafiador cenário da saúde pública brasileira.
Seja muito bem-vindo mais uma vez, doutor Pedro Magalhães. Muito obrigado, Sheila. Boa noite a todos. Sensacional, Márcia. Obrigado por toda essa introdução conceitual e acho que vai ficar mais fácil explicar como a gente pensa hoje o João Vasque e como esse programa vem ao longo de décadas mudando. Então, primeiro um disclosure aqui, né? Eu represento hoje para vocês o João Vasque, mas eu estou amparado por uma equipe de centenas de pessoas que já trabalharam no João Vasque e então a minha fala é uma representação do que esse grupo vem fazendo em cuidado de saúde populacional, né? E os dados que eu vou demonstrar aqui não são, isso é bem importante, fique claro esse conceito. A gente pensa na população, toda a população de uma cidade, SUS e privado, e como cuidar dessas pessoas, né, para que elas não venham a ter o AVC e se infelizmente elas sofrem AVC, como tratá-las de maneira adequada. Você sabe muito bem, né, e só para fazer um overview assim, sobre o que é o AVC, né, o acidente vascular cerebral vai afetar 1 a cada 4 pessoas durante a sua vida, né? Então é uma doença extremamente prevalente e infelizmente vem uma concorrência com o infarto agudo do miocárdio sobre quem mata mais a população brasileira, né? E esse ranking de mortalidade mostra o quanto o nosso sistema de saúde é despreparado e perde oportunidades de prevenção e cuidado adequado. Em 2012, eu venho participando disso desde há muito tempo já, as sociedades brasileiras de doença cerebrovascular, Sociedade Brasileira de Neuroradiologia Intervencionista, Sociedade Brasileira de Academia Brasileira de Neurologia, a gente vem trabalhando com o SUS para criar uma política de saúde pública abrangente para cuidado e prevenção do AVC. Em 2012 foi um passo fundamental quando se instituíram as portarias de cuidado dessas pessoas. Com a primeira vez o SUS teve, então, uma política dedicada ao AVC e essa portaria vem sofrendo melhorias incrementais desde então. Então, em 2012, nós temos uma política de saúde pública abrangente para o Brasil. Nessa política, inclusive, se criam os hospitais de referência para o AVC, e eles são categorizados em 3 tipos, né? O tipo 1 é o mais simples, que pode fazer o tratamento de fase aguda, mas não tem uma unidade de internação especializada. O tipo 2 tem o tratamento de fase aguda e já começa a ter uma unidade de cuidado agudo mais especializada. E o tipo 3, que até então eram nossos Comprehensive Stroke Centers, os centros de AVC integrais, que tinham não só o tratamento de fase aguda, mas um cuidado multiprofissional em leitos específicos para AVC, para entregar o que as pessoas precisavam, que é um cuidado de reabilitação e prevenção das complicações do AVC após sofrerem a doença. E essa política vem sendo implementada desde 2012, e a gente vê hoje aqui no Brasil, nós temos praticamente 100 centros, unidades de AVC pelo SUS, e mesmo que isso seja um incremental, seja lento, muito mais lento do que nós gostaríamos, vem acontecendo uma mudança significativa na incidência e na mortalidade da doença. Quando a gente olha o mapa do Brasil e compara, por exemplo, com hospitalizações para o AVC no SUS, as hospitalizações são muito mais comuns nas regiões que têm essas unidades de AVC, esses centros especializados em AVC. E nós demonstramos, como a Márcia já falou antes, no Atlas de Variações de Saúde do Brasil, que essas regiões que têm unidade de AVC acabam tendo mais hospitalizações. Talvez, a gente não sabe, as outras regiões não tenham tanto AVC, né? Mas o que é estranho dado é que também nessas regiões se faz muito mais tratamento de fase aguda do AVC, obviamente, porque eu tenho os hospitais preparados, que estão de acordo com a portaria ministerial, implementando as melhores condutas técnicas e, infelizmente, né, a gente demonstra que, na verdade, as outras regiões que não têm tantos hospitais de AVC, a fatalidade, né, a letalidade do AVC é muito maior. Então, isso demonstra que uma política de saúde pública vem gerando resultados positivos, entretanto, está longe ainda de ser a ideal. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente fala que no AVC, geografia é destino. Para vocês terem uma ideia, 3/4 da população brasileira vive hoje em locais onde não tem acesso ao tratamento do AVC, uma política de 2012, mais de uma década atrás, e hoje não tem acesso, ou então esse acesso é para menos de 1% das pessoas que sofrem o AVC. Então, realmente, a gente tem um grande deserto aí de acesso ao tratamento do AVC,
uma conduta 1A de evidência, extremamente efetiva do ponto de vista clínico e totalmente comprovada como custo-efetiva. Dentro do mesmo sistema de saúde, a gente olha e começa a comparar isso. Esse é um estudo enorme que nós fizemos em parceria com o Ministério da Saúde, em que nós investigamos a incidência e a letalidade populacional de AVC em diversas áreas do Brasil, em 5 grandes regiões. E o dado mais chocante é quando a gente compara Joinville com Sobral no SUS. Infelizmente, na cidade de Joinville, na população de Joinville, 18% das pessoas vão morrer do AVC em 90 dias. Quando eu vejo dados de Sobral, 49% das pessoas que sofrem um AVC em Sobral morrem em 90 dias. E aqui eu estou falando de qualquer gravidade de AVC, desde AVCs leves até AVCs graves, quase metade acaba falecendo. Isso é inaceitável dentro de um mesmo sistema de saúde, com políticas e condutas protocolares determinadas pelo Ministério da Saúde. E o que tem de diferente em Joinville, né? A grande diferença é que Joinville, nas últimas décadas, vem investindo no cuidado e prevenção do AVC. E isso é o que engloba e que a gente chama hoje de Programa de AVC Joinvasc. Esse programa começou em 1995, aqui muito rápido eu quero contar para vocês essa história, que é uma história bonita. 3 neurologistas bem jovens vieram trabalhar no Hospital Geral do SUS, um hospital caótico, como grande parte, infelizmente, dos hospitais públicos brasileiros. E eles chegaram, os 3 neurologistas, e começaram a ver que tinha muito paciente com AVC internado, que acabavam morrendo ou do AVC ou de complicações clínicas do AVC, e não existia nenhum tipo de cuidado protocolar para esses pacientes. Esses neurologistas começaram a estudar AVC, porque até então, não sei se vocês lembram, mas o neurologista na década de 80 e 90, ele não estava muito preocupado com AVC, porque não tinha grandes tratamentos para AVC. Então, o AVC era uma doença do clínico lá, que cuidava das complicações, mas a neurologia não tinha tanto interesse, entre aspas, em cuidar do AVC. E aí, eles foram atrás disso e foram para o primeiro Congresso Europeu de AVC, em 1995, e começaram a estudar o que fazer para cuidar dessa população. E, com o passar do tempo, hoje, eles transformaram esse hospital público em um programa populacional. Hoje, esse hospital público é 100% SUS, é reconhecido como um centro avançado de AVC pela World Stroke Organization e tem uma equipe multiprofissional que molda todo o cuidado para os pacientes, mas também hoje serve de exemplo para o Ministério da Saúde de como manejar a doença cerebrovascular. Sobre forte persuasão da Márcia, né, uma persuasão aqui muito positiva, porque nós não tínhamos coragem de inscrever o Joinvasc num prêmio internacional, né, ela nos convenceu que não, vocês têm realmente um case de VBHC e vale a pena escrever isso e submeter para o VBHC Prize, que é um prêmio mundial para as iniciativas de AVC, e nós finalmente escrevemos o Joinvasc em 2021 e, para nossa surpresa e felicidade, nós acabamos vencendo o prêmio, né, então a principal iniciativa de VBHC no mundo em 2021 foi considerado o Joinvasc, que a gente recebeu do próprio Michael Porter, professor Michael Porter, tivemos a honra de receber dele essa nominação de o case do ano. E logo depois, né, com essa pequena notoriedade que um programa público de AVC no SUS, no interior de Santa Catarina, ganhou, a gente resolveu escrever isso e publicar no New England, e nós tivemos uma publicação em janeiro de 2023, demonstrando não como cuidar de uma pessoa com AVC. Para isso, nós temos as diretrizes, protocolos clínicos, sistema baseado em evidência. O que nós queremos demonstrar com esse case é como moldar o sistema de saúde para que contemple toda a jornada de cuidado de quem tem risco de sofrer um AVC e de quem, infelizmente, sofre um AVC. E como é que começou tudo isso? Aqui os pilares fundamentais, eu acho que foi muito em contra o que a Márcia falou de por onde começar. Sem saber que existia Value Based Healthcare, talvez em 95 nem existisse ainda esse conceito, ou era muito embrionário, esses neurologistas chegaram no hospital público e eles se preocuparam em primeiro coletar dados. E eles começaram a coletar dados numa prancheta mesmo, e depois no Excel, sobre a quantidade de pacientes que internavam, a letalidade, o estado que o paciente ficava após o AVC, quantas vezes reinternava, se tinha um novo evento, e começaram a ter esses dados desde a origem, desde do DNA do programa Joinvasc. O segundo pilar, e aqui para vocês terem uma ideia, hoje em dia, no pilar de dados, a gente tem uma grande gama de dados que são coletados por uma equipe dedicada que só faz isso e faz isso com maestria. Então, nós sabemos a sobrevida, o grau de recuperação,
a gente divide esses desfechos do paciente em níveis de estado de saúde alcançado ou mantido, nível 2, processo de recuperação, e o nível 3, sustentabilidade da saúde, e todas as nuances que possam acontecer na vida desse paciente, inclusive aqui socioeconômicas, de acesso laboral, de utilização do sistema de saúde. Durante 5 anos após o AVC, nós coletamos de todas as pessoas da população da cidade de Joinville que sofrem AVC, público e privado. Com isso, a gente tem um mapa muito completo e entende muito bem o comportamento da doença na população. O segundo pilar do Joinvasc veio em 97, já que tinha um problema, eles resolveram, então, criar a única intervenção até então, que era 1A de evidência para manejo do AVC. E preste atenção no que eu estou falando. Existe uma intervenção que tem revisão na Cochrane, já na década de 90, dizendo que é 1A de evidência, é má prática do ponto de vista técnico, assistencial, não fornecer para os pacientes, e ela se chama unidade de AVC. Unidade de AVC é uma área física do hospital dedicada para cuidar do AVC, em que uma equipe multiprofissional evita as complicações do AVC e inicia a reabilitação. E essa unidade de AVC vai ser o core de tudo que vem acontecendo nessas décadas de cuidado ao AVC na cidade de Joinville. E o terceiro pilar, e aí em 2005 eles tiveram a felicidade e a ideia de criar. Eles tinham dados, tinham as melhores práticas integradas por uma equipe multiprofissional, e em 2005 fundaram a Associação Brasil AVC, que traz a visão do paciente, a demanda do paciente, a dor da pessoa que sofre com a doença para o time de saúde e cria uma interação de preocupação com o desfecho do paciente e, de maneira proativa, gerar soluções para que isso possa melhorar a jornada do cuidado. Então, quando a gente olha de maneira abrangente, o Joinvasc é totalmente baseado em dados populacionais, ele é abrangente, público, e ele organiza essa jornada do cuidado numa coisa que nós chamamos, e é um termo mais do Value-Based Healthcare, que é a unidade prática integrada de cuidado ao AVC. Eu não gosto muito do termo jornada do cuidado, linha do cuidado. A gente prefere entender que o paciente tem uma jornada de cuidado, e essa jornada de cuidado ela é integrada por uma unidade prática integrada que vai linkar cada ponto de atenção com a necessidade de cada indivíduo que sofre com a doença. Então, vocês podem ver que hoje a gente tem um braço muito forte de educação populacional, um braço grande de prevenção primária, com capacitação contínua da rede pré-hospitalar, o atendimento de fase aguda no hospital, uma unidade de AVC integrada que não para de crescer o número de leitos, estratégias de alta precoce, de referenciamento e de segmento do paciente para que a gente não perca nenhum paciente depois da alta hospitalar. É uma grande preocupação nossa que esse paciente, como nós vamos seguir durante 5 anos, nós temos que garantir que nesse período ele tenha acesso a tudo aquilo que ele precisa. E hoje nós utilizamos 2 sistemas de acesso remoto ao paciente, geralmente por ligação, mas tem um aplicativo também, e que 2 equipes distintas fazem o monitoramento do acesso dessa pessoa depois que ele recebe alta do hospital, para que ele chegue na transição do cuidado, seja efetiva, que ele acesse tudo que ele precisa, mas também triando depressão, ansiedade, entendendo como esse paciente vai ficar do ponto de vista neurológico depois do AVC, qual o impacto socioeconômico, laboral, na qualidade de vida, tudo isso é mensurado hoje para todas as pessoas que sofrem um AVC. Tudo isso parece bastante complexo, mas está integrado na cadeia de valor do cuidado. Então, a gente tem todas as etapas do cuidado, toda essa jornada do paciente desenhada e os pontos críticos de como nós vamos fazer o acesso, quais são as métricas que nós vamos coletar, e tudo isso integrado e, principalmente, disponível para o gestor de saúde, para a equipe assistencial e para a associação de pacientes, que é a força da comunidade, da sociedade civil, que entende que tem que ter um controle, uma auditoria desses dados do que está sendo feito com a população. E isso gerou um ciclo virtuoso de melhorias, e hoje a gente entende que essa unidade prática integrada de AVC, o core dela, o centro dela é o hospital, é a unidade de AVC multiprofissional, e esse core, ele acaba acessando toda a cadeia do cuidado de acordo com a necessidade de cada indivíduo, de acordo com a fase da doença de cada indivíduo,
que é muito fácil vocês entenderem, né, que infelizmente o AVC é muito prevalente, todos vocês devem ter alguma experiência, ou viram alguém com AVC. Infelizmente o AVC começa subitamente e provavelmente se a pessoa não morrer do AVC, esse evento súbito vai acompanhar essa pessoa até o final da vida dela. Então, a gente está muito preocupado no cuidado de longo prazo, não só nas melhores práticas da sala de emergência, reperfusão cerebral, mas, isso é super importante, mas em termos populacionais, o acesso ao cuidado contínuo é muito mais impactante em termos de qualidade de vida e de utilização adequada, alocação correta de recursos, sejam eles pessoais, sejam eles recursos de estrutura e até mesmo monetários. Então, a unidade vai ser esse centro e coordena toda essa estrutura que, de novo, vem sendo melhorada incrementalmente, e hoje nós temos um sistema de saúde populacional que entende onde o paciente está, quando ele sofre AVC, sabe onde ele está, e nós hoje estamos partindo por uma análise muito mais robusta da população, entendendo quais são os indivíduos da população que vão ter um AVC, e depois de quase 13 mil pessoas em segmento e entendendo o comportamento da doença na população, nós estamos muito próximos de detectar, inclusive já estamos em um projeto piloto grande, detectando o AVC, os fatores de risco para AVC antes de que aconteça o evento cerebrovascular. A unidade AVC, de novo, essa área central do hospital é uma área exclusiva, ela tem uma equipe multiprofissional dedicada, ela é coordenada pelo neurologista e o cuidado é organizado ao redor da necessidade de cada pessoa. Tem um volume e escala gigantes, a gente consegue aumentá-lo, então a gente vem aumentando. Hoje nós temos 34 leitos dedicados para o AVC e meio de setembro agora tem uma promessa de abrir mais 4 leitos, então nós vamos chegar a 40 leitos dedicados nesse hospital, com uma coleta sistemática de custos e desfechos, melhorias incrementais, ciclos de aprendizado e gerando economia de recursos. Como a gente tem muito dado, a gente consegue provar para o gestor que é muito mais barato do ponto de vista monetário internar o paciente numa unidade de AVC do que deixá-lo na pronto-socorro, pior das hipóteses, ou até mesmo na UTI, na qual ele não recebe o cuidado adequado e ainda custa 3 vezes mais do que a unidade AVC. Então, todos esses dados vêm retroalimentando essas políticas de saúde pública e gerando esse modelo de cuidado que é referência hoje. Quando a gente olha uma visão mais macro assim, do João Vasque, eu resumiria como uma interação positiva entre os profissionais de saúde, gestores e a comunidade, baseada 100% em dados, então não tem aqui espaço para ideias mirabolantes ou suposições não comprovadas, dado sendo coletado e utilizado em forma de inteligência na gestão de saúde populacional. E isso cria uma oportunidade de discussão, melhorias e confiança entre os principais stakeholders. Para vocês terem uma ideia, em 2017 nós tivemos a felicidade assim, de começar com um fórum anual do AVC. E o que é esse fórum anual? É um local aberto ao público, no qual nos convidamos profissionais da saúde, os gestores de saúde públicos e privados, políticos e a associação de pacientes e a população para participar de um dia inteiro de discussão sobre quais são os gargalos, quais são as oportunidades no cuidado ao AVC, e a gente demonstra dados, discute com os gestores, discute com os pacientes quais são as perspectivas de cada um, e cada ano esse fórum gera um documento de intenções de melhoria para o próximo ano, e no começo do próximo fórum nós vamos checar quais foram os avanços nas determinações do ano anterior. Isso vem acontecendo sistematicamente, com avanços muito interessantes, porque quando tu coloca todos esses stakeholders, todos os interessados dentro do mesmo fórum, com abertura, respeito, mas com dados, tu consegue entender e melhorar, persuadir as melhores condutas. Como resultados populacionais, a gente, por exemplo, a gente está mensurando em tempo real o AVC na população. Em agosto de 2020, a gente já publicou na Stroke, nas primeiras publicações de COVID na Stroke, sobre uma diminuição da internação de AVC na cidade, na população de Joinville, com a pandemia do COVID. E aí a primeira pergunta que veio, será que as pessoas estão ficando mais em casa e não estão tendo AVC, né? Não parecia muito lógico, porque a incidência do AVC não ia mudar muito de acordo com a mudança
ficar restrito ao seu domicílio. E aí, quando nós começamos a analisar os dados, nós vimos que, na verdade, os AVCs graves continuavam indo para o hospital, mas muitos AVCs leves e moderados, que são potenciais pessoas que vão sofrer um AVC grave em pouco tempo, não estavam procurando o hospital por medo da pandemia, medo da infecção pelo Covid, e nós começamos uma campanha massiva, populacional, dizendo que o AVC é uma emergência médica, e daí o hashtag AVC não fique em casa, né? Vá para o hospital porque é uma doença grave, e logo a gente começou a notar de novo o incremento das pessoas buscando o hospital em situações de suspeita de uma doença cerebrovascular. Outros resultados são super interessantes. Dentro da mesma cidade, nós conseguimos mapear quais são as áreas em que ocorre mais AVC. Por exemplo, na zona sul de Joinville, infelizmente, acontece 3 vezes mais AVC do que na zona norte. E à primeira vista, assim, quando a gente bateu o olho nesse dado, a gente pensou, poxa, é que é uma população mais carente, então, né, o pessoal com menor nível socioeconômico acaba tendo mais doenças cardiovasculares. Quando a gente foi a fundo mesmo nos dados investigar, na verdade não era a diferença do padrão de socioeconômico, mas sim o padrão de educação da população que era diferente. E aí mudou completamente a abordagem para essa população nas UBSFs, de como é que eu vou persuadir essas pessoas a adotar um estilo de vida mais saudável, a tomar suas medicações, a ter uma adesão maior às estratégias de prevenção primária ou secundária, tudo isso baseado na informação de que, poxa, temos que reforçar. E aí agora o atendimento, a persuasão, mas tem que ser para uma população que é mais carente em educação. Isso tudo modificou a estratégia e a gente vem colhendo bons frutos a partir disso. Um outro ponto interessante é que, por ter essa confiança do gestor, nós conseguimos implementar no SUS tratamentos para o AVC que não estavam disponíveis no SUS. Por exemplo, a primeira trombólise endovenosa feita no SUS de Joinville foi em 1998. E esse tratamento só foi liberado no SUS em 2012. Da mesma forma, nós começamos a fazer a trombectomia mecânica para os AVCs mais graves, que é como se fosse um cateterismo cerebral em que tu tira o coágulo que está ocluindo a artéria do cérebro. Nós começamos em 2012 de maneira sistemática para toda a população. E só em 2023, agora em novembro, o Ministério da Saúde englobou essa tecnologia no SUS. A cidade vem pagando o próprio bolso esse tratamento durante todo esse tempo. Mas por quê? Porque tem uma confiança, tem dados demonstrando que é o melhor investimento, e vocês vejam, quando mostra isso aqui para o gestor, lá em 2012, a mortalidade do AVC, a partir do momento que começa a fazer trombectomia, naqueles casos em que, infelizmente, o AVC vai matar mais, cai de maneira muito significativa, e isso foi o suficiente para, naquele momento, o gestor concordar, não, nós temos que ter esse tratamento para a população, e depois isso se pagou porque nós provamos para ele que foi o melhor investimento em termos monetários também, porque a trombectomia é extremamente custo-efetiva, economiza recurso do sistema de saúde. E tudo isso, esse modelo criou a base para que a gente pudesse convencer o Ministério da Saúde de implementar a trombectomia no SUS. E aí a portaria de 2023 implementando a trombectomia mecânica. Quando a gente olha em resultados populacionais, Joinville vem sofrendo uma redução na incidência populacional do AVC. Não só melhorando o tratamento de fase aguda, mas principalmente controlando fatores de risco e agindo nessas populações de maior risco, para que a gente possa realmente impactar. E você sabe muito bem, a prevenção e evitar um evento catastrófico como o AVC é a melhor estratégia para a pessoa, ninguém que eu conheça gostaria de sofrer um AVC, mas também do ponto de vista de alocação de recursos. Eu economizo muito recurso de saúde, seja público ou privado, se eu evito um evento catastrófico. Diminuindo a incidência, nós temos hoje, e esse dado é super importante para os hospitais privados, né? Essa aqui é o market share da população de Joinville quando sofre um AVC. 90% da população hoje vai para o hospital público para receber tratamento, sendo que Joinville tem 40% de cobertura da saúde suplementar. Mas mesmo assim, as pessoas procuram o hospital público porque sabem que é o hospital de referência e que demonstra dados e que, de maneira incremental, melhora resultados para a população. Então, isso é super legal porque demonstra que a população, hoje, com acesso à informação, ela entende quais são os serviços de referência, ela entende qual é a melhor alternativa para ela e ela vai buscar isso de maneira proativa. Imaginem que o hospital público hoje detém 90% do mercado da tratamento de fase aguda do AVC. Com isso, as pessoas indo mais para o hospital público,
o sistema pré-hospitalar organizado, a gente aumentou em 10 vezes a taxa de reperfusão de tratamento do AVC agudo e, óbvio, eu estou tratando mais pessoas de maneira mais adequada, a melhora funcional pós-AVC vem ganhando cada vez mais destaque e as pessoas têm ficado com menos incapacidade após sofrer com a doença cerebrovascular. E isso tudo resulta também uma diminuição significativa da letalidade pós-AVC na população da cidade de Joinville. Gostaria de convidar vocês, e aqui até acho que é interessante, nós vamos ter agora dia 19 o Fórum do AVC. E é o primeiro fórum que eu não fui convidado para palestrar. E eu estava me preparando porque nós conseguimos, depois de muito tempo, uma nova hemodinâmica para o Hospital São José, Hospital Público. Pô, uma hemodinâmica super moderna, eu estava super já pensando como é que eu ia mostrar aquilo no fórum. E aí eu faço parte do conselho da Associação de AVC, a Brasil AVC, e eu fui lá discutir e falaram, não, isso aí não é mais problema da população, isso aí o São José tem que ter. Nosso fórum é focado no cuidado de saúde populacional. Então, a gente não vai ficar fazendo propaganda de um novo equipamento para o hospital, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque para a população, os temas desse ano vão ser atividade física pós-AVC, AVC com foco na educação, cuidados paliativos e a discussão com os gestores. E eu fiquei feliz de ver como isso evoluiu, porque no começo era quase que um congresso médico, só médico falava sobre as maravilhas que faziam lá dentro do hospital, e agora não tem mais espaço para isso, porque tornou-se um fórum realmente de cuidado de saúde populacional. E aqui eu até deixei em azul ali o AVC com foco em educação. Sabe o que é isso? E aqui mérito da doutora Carla Moro, ela conseguiu implementar na rede SESI Senai, SESI Senac, desculpa, para os adolescentes a educação continuada curricular sobre AVC e conseguiu implementar na rede pública de ensino para a quarta, quinta e sexta série o AVC de maneira englobada com outras matérias. Então, com a matemática, eles estudam, por exemplo, proporção utilizando os dados do AVC, eles aprendem quantos por cento podem diminuir, por exemplo, a incidência do AVC se tomarem atitudes de prevenção ou de vida saudável, e tudo isso virou um programa educacional da cidade que está em vias de se tornar um programa estadual de ensino, englobando no currículo das escolas públicas do estado de Santa Catarina. Então, isso é muito legal, porque isso aqui, sim, é muito mais abrangente do que uma máquina nova no fundo do hospital lá público no interior de Santa Catarina. Então, isso é muito legal e a gente vê como isso evoluiu nos últimos anos e nosso conceito de que é importante para a população vem todos os dias sendo modificado. Hoje, o João Vasque tem uma abundante produção científica. Nós, hoje, estamos trabalhando em implementar centros de AVC em toda a América Latina. Já foram 23 centros de AVC que nós implementamos a partir desses anos de experiência trabalhando com isso. Desenvolvimento de políticas públicas para o AVC, o valor no AVC, né? Quanto a gente pode melhorar o cuidado, a jornada de cuidado das pessoas que sofrem AVC, inclusão dos pacientes e educação. Muito obrigado, em nome de todo o time João Vasque, foi uma honra demonstrar esses resultados para vocês. Excelente modelo de gestão da saúde populacional, de VBHC, com foco no triplo N. Saúde populacional, custos, experiência e jornada do paciente. Excelente, Pedro, parabéns. E vamos agora abrir para o debate, questionamentos. Eu já tenho aqui algumas perguntas. Vamos lá. O Paulo, você quer perguntar, Paulo? Você quer se manifestar? Ou eu posso trazer aqui os seus questionamentos? Mas posso perguntar também. Isso, fica à vontade. Então, tá bom. Não, eram duas perguntas, mas para o Pedro, se existe uma unidade, né, de cuidados prolongados pós-alta. Eu imagino que essa reabilitação, você precisa de uma fase de transição antes de ir para casa. Se existe alguma rede, como é que vocês fazem isso? Essa é uma ótima pergunta, obrigado, Paulo. Boa noite.
Nós temos os hospitais de retaguarda para internação de longa permanência, mas são pouco utilizados, porque o time multiprofissional de AVC, na unidade de AVC, ele não tem a pressão que muitas vezes existe em hospitais privados de uma alta precoce para um paciente que não tem condição de alta. E nós temos uma diretriz assim de conduta que é, enquanto eu não conseguir ter certeza, garantir o acesso para esse paciente a tudo que ele precisa, ele não vai sair do hospital, né? Então, para te ter uma ideia, Paulo, nós aprendemos a duras penas que um paciente que está com uma disfagia pós-AVC, que não consegue comer, ele não pode sair do hospital com uma sonda nasogástrica, na sonda nasoentérica, porque, invariavelmente, esses pacientes, 10% desses pacientes vão voltar com uma pneumonia grave, vários vão morrer da pneumonia. Isso a gente mensurou no começo dos anos 2000, e desde então, ou o paciente sai comendo, ou ele sai com uma gastrostomia. Não tem possibilidade de o paciente sair com uma sonda. Mas tudo isso baseado em dado, a gente conseguiu aprimorar o cuidado. E muitas vezes está a equipe de neurologia dá alta, a fisioterapia deu alta, e o pessoal da fono, por exemplo, fala assim, não, precisa de mais 3 ou 4 dias para reabilitar a via oral, para evitar uma gastrostomia. Isso a gente vai ficar internado na unidade de AVC, com cuidado multiprofissional, até que ele receba essa intervenção de qualquer um da equipe. Então, a equipe interage muito, para vocês terem uma ideia, todos os dias tem visita à beira do leito multiprofissional, todos os dias, sábado e domingo, inclusive. E essa interação com o paciente, com a família, o assistente social é super importante para entender a condição de cada família, que vai moldando a conduta específica para cada pessoa. Hoje nós temos mais pessoas internadas em casa com um sistema de home care, né, do SUS. Melhor em casa. O Melhor em Casa, e tem um nome também que é fugiu o nome, a palavra agora, que cuida desses pacientes. Por exemplo, muitos pacientes têm que fazer anticoagulação com varfarina, porque no SUS não existe os DOACs para todos, né, os novos anticoagulantes para todos. Então, esses pacientes têm alta precoce e o pessoal chama EMAD, é o programa do SUS, né? O EMAD faz o cuidado da anticoagulação em casa. Então, existe uma interação com o EMAD bem forte, porque nós aprendemos também que os leitos de longa permanência para reabilitação nem sempre são tão bons assim. Então, a gente tinha desfechos muito ruins nesses leitos, por falta de cuidado protocolar, né? Então, hoje existe isso, mas não é uma alternativa muito utilizada. A gente prefere internar em casa com cuidado da equipe do EMAD. Tá bom. A segunda pergunta você acabou respondendo é se vocês tinham feito uma medição do trabalho preventivo, né, do programa preventivo, de diminuição de custo, mas você falou que diminuir em 70% a incidência, né? Isso aí é só multiplicar por alguma coisa que já dá economia de custo, né, Pedro? Tu sabe, tem uma publicação bem interessante, Paulo, da OMS com o World Economic Forum, demonstrando que cada dólar gasto na prevenção e no cuidado de saúde básico e controle dos fatores de risco, cada dólar gasto aqui eu economizo 10 de Uhum. intervenções com a doença, né? Isso vale para todas, claro, Sim, sim, sim. abrangente para todas as doenças crônicas não transmissíveis, mas não tem dúvida, né? Hoje a gente tem um programa de triar a população idosa para fibrilação atrial. Fibrilação atrial é a principal causa de AVC catastrófico, AVC isquêmico catastrófico, né? A pessoa tem uma arritmia e forma um coágulo no coração, esse coágulo vai parar no cérebro, e esse AVC cardioembólico, é o tipo de AVC, ele mata 4 vezes mais e custa 4 vezes mais do que qualquer outro tipo de AVC. Então, por que não triar a população em risco, que é a população idosa, antes dela ter um AVC? Para vocês terem uma Sim. ideia, mais de 30% da população idosa da cidade de Joinville já foi triada, com vários pacientes detectados com FA e sendo tratados agora para não terem um AVC, né? Então, isso é super importante, e todo esse esforço é extremamente recompensa do ponto de vista Sim, assistencial para a comunidade, para a pessoa, mas também na alocação de recursos, né? com certeza. Obrigado, Pedro. A importância da ativação e do engajamento do paciente, né, como uma grande barreira para minimizar aí as reinternações desnecessárias,
os eventos adversos, proporcionando uma maior segurança, melhores desfechos. Sem dúvida, um paciente bem ativado, ou seja, que tem conhecimento, a educação, a literacia na área da saúde, traz muitos benefícios e minimiza aí os desperdícios. A Rosane Vieira Lobato traz aqui para a doutora Márcia 2 questionamentos. Quais os melhores caminhos para demonstrar a importância de VBHC, quanto o foco do sistema, quando o foco do sistema está muito voltado à redução de custos? E ela questiona também, doutora Márcia, se já existe hoje alguma operadora que pagamento, olhando também para os melhores desfechos. E se sim, em que área essa prática estaria mais forte? Bom, Rosane, obrigada pelas perguntas. Uma das mensagens que a gente tem trazido, e eu acho que o João Vasque é um grande exemplo, é que a gente precisa de dados para convencer. Seja para convencer o time clínico, seja para convencer os gestores. E nisso eu acho que o João Vasque é um grande exemplo. Então, a gente precisa começar medindo. Se a gente só olha para custo, a gente só tem custo para apresentar. Mas se eu começar a selecionar uma área e começar a medir desfechos e demonstrar a relação entre melhores desfechos e redução de custo, e, de novo, eu não preciso nem saber o custo real. Se eu olhar driver de custo, eu já vou dar uma resposta muito forte. Se eu olhar impacto em desfecho, se eu olhar utilização de recurso versus desfecho, então a ferramenta mais poderosa para transformação desse modelo é dado. Então, escolha onde que você tem volume, alto custo e variação. Onde eu tenho variação, eu tenho ali uma oportunidade de demonstrar que eu posso otimizar valor. E eu acho que o João Vasque é o grande exemplo, né? E eu não posso deixar, eu vou responder sua segunda pergunta, mas eu não posso... eu sempre relembro quando eu conheci o Pedro, né? A gente foi para a Colômbia, eu fui dar uma aula na Colômbia, no ISPOR, e o Pedro estava na mesma sessão que eu, falando do João Vasque em 2019, eu acho, por aí. E eu fiquei tão maravilhada por 2 motivos, né? Trabalho, enfim, já há 10 anos como gerente da cardiologia do Einstein, mas sei lá quanto tempo gerenciando a prática médica, e eu nunca tinha ouvido falar do João Vasque. Então, nós precisamos conhecer mais o João Vasque. Eu tive que ir para a Colômbia para ouvir falar do João Vasque, liguei para o Pedro e falei, Pedro, eu vou aí conhecer. E fui, peguei o avião e fui para Joinville. Porque eu acho que nós temos uma preciosidade no nosso SUS, mas nós precisamos ser apresentados, a gente precisa entender os desafios, a gente precisa entender como eles construíram tudo isso. É possível. E aí aquela pergunta que eu deixei lá no final, e como tornar isso escalável? A gente vai escalar à medida que a gente entender o que eles estão fazendo. Eles estão implantando, você já vai ser lá no México agora. Por que está implantando lá no México? Por que não tem um hospital no Brasil querendo fazer isso acontecer no Brasil? Então, eu acho que a gente tem uma lição de casa como sistema, de olhar melhor para o João Vasque, de difundir o conhecimento e de aprender com eles. A segunda parte da pergunta, para eu não me alongar demais, Rosane, sim, e aí eu sei que tem aqui a Dani Pessim, tem a Camila, pessoas do Escritório de Valor em Saúde lá da Unimed, e se você colocar no Unimed Porto Alegre, olhar aquele QR Code que eu coloquei na apresentação, a gente tem um modelo hoje rodando em que parte da remuneração em cirurgia de coluna lombar, e esse modelo vai também acontecer na rede de dor lombar para o tratamento conservador, uma porcentagem do pagamento é atrelada a atingir desfechos em relação à funcionalidade, dor, experiência no cuidado e um driver de custo. Então, há um pagamento por performance, há um dashboard mais amplo, como a gente sempre faz, em que nós temos 15 a 17 métricas, e de lá a gente negocia as métricas que vão para o modelo de pagamento. Quem me acompanha no LinkedIn viu que semana passada eu mostrei uma imagem aqui, a gente fez a segunda reconciliação, que é onde a gente senta com o prestador, né, a Unimed, junto com o prestador, batem os indicadores em termos de funcionalidade, dor e todos o que foi acordado, e aí se define
que gate que ele atinge e quanto por cento ele vai ter de performance. Então, sim, já está já foi implementado, inclusive está na lista dos cases selecionados no edital da Agência Nacional de Saúde. Eu acho que você está muda, Sheila. Desculpe, perdão. Excelente. A Rúbia comenta que educação é o melhor tratamento. O Charlie Dassi parabeniza Dr. Pedro e toda a equipe fazendo a diferença na saúde pública. A Daniela comenta que esse programa, Joinvasc, é um orgulho para a saúde do Brasil. Precisa, concordo plenamente com você, Daniela, ser replicado com urgência. O Bernard, questiona, qual foi o maior desafio enfrentado na implantação do programa Joinvasc, Dr. Pedro Magalhães? Obrigado, Bernardo. Quando a gente conta, assim, numa apresentação de 20 minutos, parece que é quase que um romance, né? Você sabe que no SUS, todos os dias é um desafio, e qualquer área da saúde mas no SUS, sobretudo. Então, acho que o maior desafio e o que nós aprendemos, Bernardo, é que quando tu tem os dados e tu consegue demonstrar um racional para o gestor, para a equipe multiprofissional, inclusive para o paciente, isso começa a fazer sentido e tu cria uma língua universal para construir melhorias incrementais. Em vários momentos, o programa Joinvasc foi ameaçado de ser extinto, né? Em 2007, um prefeito assumiu a prefeitura de Joinville e falou assim, não quero mais coleta de dados, eu quero que os enfermeiros vão trabalhar no posto de saúde, que maluquice é essa, né? Ficar ligando para paciente. E nós tivemos um gap no banco de dados de 2 anos, sem nenhuma coleta, até que, com os dados que nós já tínhamos naquela época, a gente conseguiu persuadir os políticos, a população, através da associação de pacientes, fez uma pressão, e levamos isso para a Câmara de Vereadores e foi criado um projeto de lei que virou lei no município. Hoje o Joinvasc é lei, nenhum maluco prefeito pode chegar, desculpa, esse prefeito era maluco, pode chegar e destruir um programa que está coletando dados e gerando melhorias incrementais. Então, eu acho que o dado é não só a língua universal, mas também é o teu maior escudo para te proteger de ameaças e justificar a tua conduta. Então, hoje nós aprendemos que dado é essencial não só para a melhoria, mas para a sobrevivência do programa. Bom, eu tenho aqui um outro questionamento, murasca@hotmail. Bom, vamos lá. Parabeniza o Dr. Pedro Magalhães e o paciente no centro do cuidado. Como você integra o cuidado médico multidisciplinar do próprio paciente da família? Como ocorre essa comunicação? Prontuário eletrônico, aplicativo? Obrigado. Essa é uma ótima pergunta e é um desafio, né? Qualquer sistema de saúde, a interoperabilidade de dados ainda não é uma realidade, acho que para nenhum setor, né, da saúde, seja ele público ou privado. Mas nós criamos ferramentas para uma continuidade e para que o cuidado não seja fragmentado. Por exemplo, o paciente só sai do hospital com uma nota de alta multiprofissional e essa nota de alta tem que acompanhá-lo em todas as consultas pós a alta hospitalar, pós a deshospitalização. O sistema, tanto o Joinvasc quanto a Secretaria de Saúde, acompanha esse paciente através de ligações periódicas para entender se ele chegou naqueles pontos em que ele foi encaminhado. Ele só sai do hospital quando ele tem as consultas e as condutas extra-hospitalares definidas e agendadas, já programadas para que ele tenha esse segmento. Então, tudo isso é fundamental para que as pessoas tenham acesso às condutas definidas por uma equipe especializada e multiprofissional. Mas é um desafio, sabe? Para te ter uma ideia, até uns 4 anos atrás, então,
pouquinho depois da pandemia, era escaneado a nota de alta e mandado por e-mail para a secretaria, daí a secretaria mandava por e-mail para o posto de saúde que queria ser atendido, então era um processo muito complexo. Hoje em dia a gente conseguiu integrar os softwares de atendimento do hospital com os das UBSFs, e aí tu consegue uma maior conexão de dados, né? Mas é sempre um desafio, mas nós como profissionais de saúde, nós não podemos aceitar a fragmentação, né? A fragmentação é péssima para o paciente, principalmente para a família, mas para o sistema de saúde gera muito desperdício de recurso, né? Então, às vezes eu fico pensando, né? Vários hospitais privados se intitulando com condutas de valor, por exemplo, no AVC, porque tem uma média de alta em 4 dias, né? E aí, quando se pergunta se esse paciente teve acesso às condutas extra-hospitalares, eles não sabem, né? Não tem dados, eles não coletam, não sabem para onde é que foi o paciente. Ele saiu do hospital em 4 dias porque era a métrica que eles estabeleceram. E esse não é um bom investimento em saúde, primeiro, para a pessoa que sofre AVC, porque, na maioria das vezes, 4 dias é pouco. E segundo, tu não controla e tu fragmenta o cuidado, e isso vai gerar desperdício de recursos para a fonte pagadora, né? Então, realmente é preocupante isso, né? Que nós, profissionais de saúde, não estejamos preocupados com o que não tange ao meu cuidado específico e tão pequeno, né? Diante de uma jornada de cuidado de qualquer pessoa. Ricardo Geraldini tem um questionamento, certamente para a doutora Márcia. Fique à vontade, Ricardo. Oi, boa noite. Boa Doutor noite. Pedro, doutora Márcia, muito obrigado aí pela palestra, foi fantástica. A dúvida que eu tenho é com relação à questão do quanto as unidades de autogestão e de planos de saúde eles estão contribuindo com toda essa visão, né? Os resultados aqui estão claros sobre o valor da saúde, sobre os benefícios, essa evolução toda que foi propiciada nos últimos anos e o projeto aqui citado, né? Então, minha pergunta é exatamente como que está sendo o diálogo com a autogestão e com os planos de saúde para viabilizar essa contrapartida também deles, né? Que é tão importante quanto a promoção e a prevenção, por exemplo, lembrando do AVC, também o engajamento para garantir o financiamento de longo prazo nesse acompanhamento junto aos pacientes. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Começa, Pedro. Por favor, Márcia, por favor. Ricardo, é um ponto bem importante a gente falar do papel do financiador do sistema, que lá no final do dia não é o plano de saúde, né? São as empresas, né? O financiamento hoje da saúde no Brasil, ela está ali entre o governo e as empresas que, de fato, vão contratar os planos de saúde e que vão contratar os prestadores. Eu posso dizer que eu fiquei muito mais otimista nos últimos 2 anos, porque antes a gente estava com uma atenção em VBHC muito voltada para o prestador apenas. Os prestadores ali fazendo pilotos e aí nunca escalavam, acaba virando uma pilotite, né? Piloto, piloto, piloto. Quando a gente começou a trabalhar mais próximo dos planos de saúde, e aí eu vou ter que... eu sempre me refiro à Unimed Porto Alegre, porque eu acho que eles criaram uma massa crítica que eu acho que é capaz hoje de desafiar os modelos tradicionais, né, com um escritório de valor estruturado, com piloto, mas um piloto que já nasce para escalar, então contratando, apoiando a rede prestadora, porque acho que esse é o papel de quem está aqui, seja regulando, seja financiando o sistema. Então, foi capaz de identificar que ali, num prestador, que era o Hospital Mãe de Deus, tinha um case sendo criado em cirurgia de coluna lombar e contratar e apoiar esse prestador com um novo modelo de remuneração, incentivando um novo modelo de cuidado. E mais recentemente a gente começou a trabalhar junto ao SESI Santa Catarina e Fiesc, e de fato a gente entende que a gente começa a se aproximar do que é possível fazer em termos de escalabilidade. Na nossa visão, o prestador pode fazer quantos pilotos ele quiser, ele não vai escalar. Para a gente conseguir que a escala aconteça, eu preciso que o financiador esteja junto.
E para isso a gente precisa de uma organização do prestador, seja se preparando para coletar desfechos de uma maneira estruturada, mas para experimentar novos modelos de cuidado. E para nós, que não temos uma diretriz país em VBHC, como na Holanda, né? A Holanda tem uma agenda de valor bem estabelecida para o país. Para vocês terem uma ideia, a agenda de valor de 2023, que está vigorando, decidida em 2023, que vigora agora para 2024, o Peter Debye, que é o CEO da rede Santion, que é uma rede de hospitais, lá, uma das diretrizes é que, em nível nacional da Holanda, vai ter uma espécie de ministro do dado, alguém que vai olhar para dados em saúde numa posição estratégica no nível nacional. Então, essa mudança no nível mais sistêmico, eu acho que a gente ainda carece aqui no Brasil. E eu posso te dizer que eu vejo esse movimento na atenção privada acontecendo, mais até do que eu vejo acontecer dentro do nosso sistema público. Eu gostaria muito de ver dentro do SUS um movimento VBHC no nível mais macro. E aí foi a provocação que eu fiz, quer dizer, a gente tem aqui sim um Joivasc fornecendo lições e dados, e o Ministério até se baseando, mas não há uma política baseada em valor em saúde ainda para o nosso país, ou um registro nacional que seja em que as pessoas reportem e a gente comece um movimento em torno dos dados, como a gente vê na Holanda, na Suécia, na Alemanha. Então, isso talvez seja o ponto que a gente precisa, mas sim, esse movimento, tanto é que a nossa última newsletter lá da Academia VBHC tem 8 cases ali, né? Só um é do Chile, o resto é do Brasil. Então, existe um movimento, sim, mas a gente precisa de uma camada aqui mais macro, de uma diretriz que fortaleça a estratégia dos prestadores que queiram participar dessa transformação. Excelente. Márcia e Pedro, vocês são privilegiados. Esse nosso encontro está sendo o encontro mais interativo. Parabéns a todos vocês pela participação, tá? A Kelly, ela traz aqui faz um comentário a respeito da fragmentação, quebra o cuidado ao paciente. Muito obrigada por toda essa informação. Traz que aqui em São Paulo, estamos com um aplicativo que integra toda a equipe médica, multidisciplinar, paciente e família com doenças cirúrgicas cardíacas. Ainda existe um grande desafio, que é educar e criar a cultura organizacional. Quer comentar um pouquinho a respeito da sua experiência, Kelly? Eu acho que ela não nos ouviu. Pois não, doutora Márcia? Mas eu queria fazer um comentário sobre a cultura organizacional. Por quê? Então, nós começamos uma comunidade internacional que chama Velho Catalyst, liderada lá pela Holanda. E a gente tinha uma meta que era identificar 10 hospitais no mundo que estão fazendo o VBHC como uma mudança de cultura organizacional, e não a batalha de uma pessoa, de um CPF, mas de um CNPJ. E aí a gente começou com 10 hospitais e a gente voltou para 9. Por quê? Porque um dos hospitais europeus que a gente selecionou, infelizmente a gente não tem nenhum representante da América Latina nesse momento, um já teve que sair. Por quê? Porque toda a estratégia de VBHC dele estava focada numa única pessoa. E essa pessoa mudou de hospital. Então, transformar a estratégia de VBHC em algo que não seja o piloto ou um projeto ou a batalha de uma única pessoa. A gente precisa, e para nós está cada vez mais claro, que se a estratégia for só bottom-up, ela só for liderada pelo time clínico, ela não escala de forma sistêmica. Se ela for só top-down, pior ainda. Ela precisa ser bottom-up, em que os times de melhoria e os times clínicos atuam, mas ela precisa ser top-guided. Ela precisa ser guiada pela alta liderança, precisa ser algo que está na mentalidade da alta gestão e que vai provocar
uma mudança para a organização. Então, acho que essa pergunta é bastante pertinente por conta disso, né? Como que a gente consegue transformar a VBHC num pilar estratégico da organização e não apenas num projeto ou num piloto, ou pior, num modelo de pagamento. Bom, eu agradeço imensamente a participação de todos vocês, colegas, da área da saúde, em especial a doutora Márcia, ao doutor Pedro Magalhães, a você, Camila, pelo apoio na organização, e finalizo esse nosso belíssimo encontro com uma reflexão da doutora Márcia, que fortalece muito essa sua última fala, doutora Márcia, que diz o seguinte: a implementação do VBHC não é súbita. Esquece aquele software inovador ou aquela estratégia mirabolante de remuneração que irá transformar imediatamente o sistema. O cuidado à saúde baseado em valor é uma jornada construída incrementalmente por múltiplas mãos, com erros e aprendizados extraídos da franca interação entre o sistema de saúde, o paciente e os dados. Acho que a gente finaliza fazendo um grande resumo com essa frase de tudo que foi dito aqui, de todo o conhecimento exposto por vocês e de todo o aprendizado. Mais uma vez eu agradeço imensamente pela participação de vocês e em outubro teremos mais um novo encontro, onde a gente vai falar sobre ISD. Um grande abraço a todos vocês, boa noite e até o próximo encontro. Um abraço, boa noite. Muito obrigada. Boa noite, obrigado, parabéns aí. Obrigada.